Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o meu jogo por muito tempo, acho que da minha vida de videogame, né, de jogador. Foi o jogo que por mais tempo foi o meu jogo favorito da minha vida. Ele só parou de ser o jogo favorito da minha vida porque eu não tenho mais um jogo favorito, que é o Final Fantasy X, que é o meu Final Fantasy favorito, obviamente, porque se era meu jogo favorito, e muito provavelmente é meu Final Fantasy favorito e meu jogo favorito, porque foi o meu primeiro Final Fantasy. Dizem que o seu primeiro Final Fantasy é o seu Final Fantasy favorito, dizem que o seu Zelda favorito é o seu primeiro Zelda. E Final Fantasy X foi esse jogo. Eu nunca fui uma pessoa muito de RPG, na verdade, antes de Final Fantasy, isso que eu pesquisei para ir atrás de Final Fantasy X, procurando um jogo bom, navegando na internet em outra época. Mas eu não entendia direito o que era RPG. Tipo, eu já tinha jogado, mesmo sem saber, alguns de PlayStation 1. Nunca tinha jogado um Chrono Trigger, nunca tinha ouvido nem falar de Final Fantasy, ninguém nunca me falou, eu tive que ir atrás. Mas já tinha jogado se você considerar os Digimon, Digimon Worlds. Eu não chamaria de um RPG, apesar de ter uns elementos lá, com certeza. Mas o Digimon World 2, que é mais um Dungeon Crawler, mas ele tem um sistema em turno, bem RPG, tem level, tem todos os rolês, é muito grinding, mas eu joguei muito aquele jogo. Então, né, se você considerar o Harvest Moon Back to Nature do PlayStation 1 um jogo de RPG também, joguei bastante. Mas acho que não, né? Assim, tem coisas, não, mas não é o JRPG que a gente conhece do Final Fantasy X. Mas voltando, foi acho que o primeiro jogo que eu joguei pela narrativa, sabe? Os visuais eram incríveis, né? As CGs de PlayStation 2 lá, no momento que a CG era 100 vezes melhor do que o gráfico, que você ficava embasbacado com cada cena, você ficava esperando. Ai meu Deus, quando vai vir a próxima cena bem feita? O filme em 3D lá deles. Quando que chega? Onde que tá? Quero ver o próximo. Onde tá indo? E também era um jogo quase todo dublado, né? Tinha uns NPCzinhos, umas coisas secundárias que não tinha dublagem, mas todo mundo tinha voz, todo mundo que importava, a história principal era toda com voz. É muito legal isso. Foi um jogo que eu ainda tava na minha adolescência quando eu joguei. Sei lá, se eu tava com 14 anos. Eu joguei bem atrasado, sei. Não, devia ter um pouco. É por aí, pré-adolescência, adolescência. Já nem lembro mais quando foi a primeira vez que eu joguei. Mas eu tinha ainda o meu inglês muito básico, muito arcaico, vamos dizer assim. E foi um jogo que me ajudou muito a melhorar meu inglês. Eu joguei com um guia, mas era um guia bacana, que não dava spoiler das coisas, ele só ia te guiando mesmo. Muito bom que existia isso já. Pessoas muito boas na internet. Que me ajudou muito a não ficar confuso do que fazer. Isso que Final Fantasy X já é um jogo, principalmente um Final Fantasy bem mais linear, né? Que Final Fantasy sempre tem uma narrativa linear, mas ele já é linear na sua estrutura também, né? No caminho de para onde você vai do ponto A ao B, coisas assim. Mas foi gritante a diferença que eu tive do começo do jogo, o meu inglês como ele tava, para o final do jogo. Tinha dado um boost, nossa, foi excelente. Eu já ouvi gente falando que também já aprendeu com Persona, com outros jogos, né? Teve gente que aprendeu com Resident Evil, com o dicionáriozinho. O jogo que mais me ensinou inglês na vida foi o Final Fantasy X. Que depois eu fui rejogar logo depois, né? Porque, poxa, gostei muito do jogo, não queria que acabasse. E aí já tava entendendo muito bem, muito melhor tudo que estava acontecendo. Foi toda uma jornada mesmo. Isso porque eu engajei demais. Eu gostei muito da história, dos personagens, daquele mundo, né? O Spira. O pessoal sempre falou muito mal do Tidus, mas curti. Ele não é o protagonista mesmo é Yuna, mas beleza. E eu acho muito legal que nessa minha jornada de melhorar meu inglês, sem saber, sem estar percebendo, sem ser a intenção, eu só queria jogar o jogo bacana, o jogo legal. Ele também tinha lá uma mecânica de dicionário que tinha os Albeds, né? Mas vamos dizer uma outra raça que eles chamavam lá. Mas é uma outra etnia, né? Que tinha sua linguagem própria. O Albed, aí você pegava pelo mundo vários livrinhos, né? Como se fossem dicionários de aprendizado. E aí, pouco a pouco, você ia decifrando a língua dos Albed. Meio que eu me senti como se tivesse sido isso com o inglês no final. Quando eu cheguei no final e recomecei, eu tava entendendo muito mais. Estava tudo
Nossa, agora eu sei, agora eu entendo o que eles estão falando ainda melhor. Aprendizado de língua, aquisição de línguas é repetição, muita repetição. E você querer entender aquele contexto, né? E Final Fantasy sempre foi mais dramático, né? Não é só a voz, a entonação, mas tem a linguagem corporal, os contextos, eles são bem costumam ser bem explícitos, na maior parte das vezes. E tudo isso no meu primeiro grande RPG, que eu coloquei pra vou jogar um RPG, vou conhecer Final Fantasy, foi Final Fantasy X. Personagens inesquecíveis. A Yuna foi muito boa, muito boa. Até do Waka eu gostava. O Kimari era o que eu menos gostava, mas é porque ele é o que teve menos desenvolvimento, né? Ele não foi sempre estoico, né? Cara séria. Apesar de que o Auron também tinha esse rolê de não falar muito, mas ele era misterioso, ele sabia muito mais do que mostrava. Era bem óbvio que ele sabia de quase tudo que estava rolando e não falava nada. Eu acho também que foi um primeiro jogo que me fez chorar. E não foi nem de uma emoção de, nossa, que coisa triste que aconteceu, que coisa boa. Mas eu chorei, sei lá, de emoção no final, quando deu os créditos, de tipo, acabou. Nossa, essa experiência, essa jornada, chegamos ao fim. E, né, aquele final foi emocionante, mexeu comigo na época. E chorei da emoção do final e da emoção de que, nossa, acabou. Eu quero mais. Eu quero mais. Por que acabou? Por que que não pode durar pra sempre? E aí foi meu início nos RPGs, que se tornou o meu gênero favorito de videogame e até hoje isso não deixou de ser. E pra sempre Final Fantasy X, criei um carinho muito grande por ele. E infelizmente, o Final Fantasy X-2 tá no meu backlog até hoje. E tá no meu backlog por causa de influência de terceiros, que todo mundo ficou falando. Eu sempre via o infame Final Fantasy X-2, que não, agora virou jogo de menina, que é bem J-pop, que elas são dançarinas, cantoras, sei lá, e que fica trocando de roupinha. E aí eu acabei nunca vendo o que termina, como que fica. Hoje em dia eu acho isso uma besteira, é que eu tô até gravando esse conteúdo hoje, que eu tô pensando em jogar Final Fantasy X-2 pela primeira vez e ver qual é por mim mesmo e tentar chegar e ver o final verdadeiro. Eu não sei disso. O maior problema, um dos maiores problemas que eu ouvi falar do Final Fantasy X-2 é que ele tem vários finais. E para conseguir o final verdadeiro, você tem que fazer um malabarismo gigante. Você precisa de guia, que é impossível sem guia. E aí eu achei paia. Isso que eu joguei o primeiro com guia, né? O Final Fantasy X na primeira vez, né? Mas guia para você conseguir fazer o final verdadeiro, eu acho assim, complicado. Mas eu já ouvi falar que depois fica mais fácil, que você zera uma primeira vez, pega o seu final e aí você vai atrás de fazer as coisas. Não sei se isso é da versão remaster que eu comprei. Eu joguei Final Fantasy X Remaster no PlayStation Vita e não joguei o 10-2. Ai, ai. Besteira, né? Deixar de jogar porque os outros falaram mal. Eu nem encostei no jogo, nunca nem tentei. É bizarro como a gente pode ser influenciado, principalmente quando é mais novo, né? Mas até hoje, a gente tá sempre sendo influenciado por alguém, por alguma coisa. E é normal, mas a gente não pode também deixar de ter as nossas próprias experiências, nossas próprias opiniões. Quem joga o jogo é o jogador, é você. Não pode viver da experiência do outro. E eu gostei tanto de Final Fantasy X que eu já fui pro Final Fantasy XII logo de cara. Já tava com Final Fantasy já engatilhado, já tinha comprado o 12 e deixado ali. Depois do 10 eu vou pro 12 então, que eu adorei o 10. E foi uma decepção tão grande. Até hoje é o meu Final Fantasy menos favorito. Eu tenho que rejogar ele, apesar de que ele é gigante, só pra ver se ele realmente é ruim pra um Final Fantasy. Sim, eu digo na parte da história, desenvolvimento de personagem quase nulo. Não tinha dublagem quase todo mundo. Eu fiquei perdido. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei eu demorei muitas horas pra colocar as legendas. Demorei várias horas pra ver que dava pra ligar as legendas, que elas não estavam ligadas automaticamente. E tinha uma dublagem muito boa. A dublagem de Final Fantasy XII é muito boa, só que era muito difícil de entender pra mim, que tava começando ainda a entender melhor o inglês, tava adquirindo a língua.
Mas foi muito triste. Eu via ele nas cutscenes também ainda melhores, mais legais. Não mais legais, né? Era bem diferente o estilo, mas era bizarro. Era tipo um. Sempre vi e falei, nossa, é um Senhor dos Anéis com Star Wars. E conseguiram fazer cheio de política e conseguiram fazer ser chato. Que é isso, porque você vai lá e o protagonista é o Van e a Penelo, que não são os protagonistas de verdade. Os verdadeiros protagonistas são a Ash e o Bash. Mas é doido. Foi uma experiência ruim de sair de um novelão, que é o Final Fantasy X, né? Todo um dramão, pra um rolê muito mais político do Final Fantasy XII e sem aquele desenvolvimento de personagem que eu saí sem gostar muito. Também do sistema de Gambits. Eu não sei como que ficou na versão de Remaster ou na Internacional, que eu joguei a primeirona. E eu não gostava dos Gambits, porque todo mundo era igual, todo mundo podia fazer tudo que os outros podiam. E se você fizesse tudo certinho, a estratégia, se você mexesse nos. Como eu fiz, se você mexesse na jogabilidade, você conseguia programar o que fazer em cada situação, o jogo se jogava sozinho. Você andava e as coisas aconteciam, sabe? Você só andava, encontrava um inimigo e o jogo se jogava sozinho. E eu achei isso bem paia. Depois ficaram falando isso do Final Fantasy XIII, que tinha aquele auto battle que você só clicava e acontecia as coisas. E não, poxa, no final do jogo você tem que fazer as coisas certinho. Já no Final Fantasy XII, se você jogava bem, se você fazia a estratégia certinha, você era punido com menos jogabilidade, com menos desafio, com o jogo ficar automático, e achava muito paia isso. Enfim, Final Fantasy XII, tem que voltar pra ele um dia, o mundo de Valícia, eu gosto muito de Final Fantasy Tactics, então, né, não que tenha muita coisa a ver, mas eu quero dar essa chance para o Final Fantasy XII. Eu fui injusto com ele, eu esperava outra coisa, né? Me decepcionei, fazer o quê? É da vida, acontece. Então bora ver. Tô aqui com o Final Fantasy X-2 no meu backlog e o Final Fantasy XII pra rejogar agora, uma nova perspectiva, esse remaster que eu diria Zodiac Edition, né? Ou alguma coisa assim, Zodiac Age. Acho que dessa vez eu consigo ter uma boa experiência já sabendo o que esperar. Um pouco, né? Porque da história eu já não lembro de nada, não me cativou. E era mais difícil de entender mesmo. Eu ainda era muito jovem e os conceitos eram mais complicados. E você, já jogou esses Final Fantasies? Qual o seu Final Fantasy favorito?